Você sabia que a primeira vacina surgiu devido a uma doença de pele? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me siga aqui para essa curiosidade histórica. Essa nossa história começa com uma doença chamada varíola. A varíola é uma doença provocada por um vírus e que gera lesões na pele muito graves. São bolhas que evoluem para grandes placas, formam grandes cicatrizes, pode gerar cegueira e é uma doença extremamente letal. A varíola é uma doença muito grave que tem uma taxa de letalidade de aproximadamente 30%, o que significa que de cada 10 pessoas que adquirem varíola, 3 morrem pela doença. Só para vocês terem uma ideia, o coronavírus, que é uma doença muito grave, apresenta uma taxa de letalidade média hoje de aproximadamente 3%, o que significa que de cada 100 pessoas que adquirem o coronavírus, 3 morrem pela doença. Então veja como a varíola antigamente era uma doença extremamente grave. Graças a Deus e graças principalmente às vacinas, a varíola foi erradicada no mundo na década de 1980. A Organização Mundial de Saúde decretou a erradicação da varíola no ano de 1980. E como que essa vacina surgiu? No final do século XVIII, na Inglaterra, um médico inglês chamado Edward Jenner, ele começou a observar que algumas mulheres que ordenhavam vacas não desenvolviam a varíola. E essas mulheres apresentavam algumas lesões nas mãos, muito semelhantes às lesões da varíola, também como bolhas, mas um quadro muito menos grave, o que era conhecido na época como varíola da vaca, também chamado em inglês de cowpox, ou um termo em latim chamado vaccinia, que é a doença da vaca, a varíola da vaca, também conhecido como nódulo dos ordenhadores na dermatologia. Edward Jenner, então, esse médico inglês, ele pegou um conteúdo dessa bolha, retirou um pedacinho dessa bolha e inoculou em uma criança que não tinha desenvolvido a doença. Depois de um tempo, essa criança desenvolveu o pequeno nódulo do ordenhador, a varíola da vaca, e aí Edward Jenner inoculou essa criança com uma lesão da varíola de um paciente realmente que estava muito grave. Obviamente, questões éticas à parte por essa questão histórica, mas a criança não desenvolveu a varíola e a partir daí começou-se a estudar esse método. O que se sabe hoje é que a varíola bovina, que é chamada de vaccinia, por isso o termo vacina, ela é da mesma família do vírus da varíola humana, que é extremamente grave. E a partir daí esse método começou a ser melhorado, começou a ser aprimorado. Hoje as vacinas elas têm inúmeras técnicas, existem inúmeros métodos de produção de vacinas que utilizam pequenos fragmentos do vírus ou pedaços do DNA ou do RNA do vírus, enfim, o grande mecanismo de ação de uma vacina é que você injeta no paciente um pequeno fragmento ou aquele micro-organismo que não vai provocar uma doença, mas essa injeção é suficiente para estimular o sistema imunológico desse paciente. Graças às vacinas, a partir do século XIX, a expectativa de vida da população começou a crescer, claro, devido a, inclusive, outras condições de higiene, condições sanitárias, como saneamento básico, inclusive a própria geladeira, enfim. Mas as vacinas, elas foram fundamentais nesse processo de aumento da expectativa de vida. Só para vocês terem uma ideia, a varíola, ela foi responsável ao longo da história da humanidade pela morte de inúmeras
pessoas, de um grande número de pessoas. Existem relatos históricos de surtos ao longo da humanidade que dizimaram grandes populações. Nas épocas das grandes navegações, por exemplo, os colonizadores que vieram para as Américas trouxeram o vírus junto e isso foi responsável por dizimar grandes populações indígenas. Dermatologia também é cultura, dermatologia também é história. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, eu fico à disposição e até a próxima.